E aí, família? Boa noite, boa noite. Feliz dia de hoje para vocês. Vamos começar o nosso primeiro encontro do Movimento A Consciência Holística. Que prazer, que honra estar aqui com vocês. Vamos todo mundo entrando, chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vamos começar essa semana com chave de ouro. Esquenta as mãozinhas aí. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Espero que vocês tenham uma semana mega produtiva, abençoada, iluminada. E vamos lá, começar essa semana com chave de ouro. Vou chamar aqui o meu amigo Pedro para a gente poder já começar os trabalhos e começar essa nossa conversa aqui com vocês. Muito bem-vindos ao nosso movimento da consciência holística. E vamos lá, esperar o Pedro entrar para a gente poder iniciar. E aí, mestre? Opa, boa noite, boa noite. Como E é que aí, vai, meu meu irmão? caro? Tudo Tudo certo por aí? certo? Tudo Tudo ótimo. maravilhosamente bem por aqui. Melhor Vou agora com a afastar um sua pouquinho a presença, câmera. irmão. Boa. Fica Vou melhor afastar ainda um pra gente. pouquinho que ficou com um zoom muito grande. Só um minutinho. Fechou, irmão. Bom, pessoal, para quem não está entendendo nada ou para quem ainda está perdido, esse aqui é o nosso movimento, a consciência holística, para todas as pessoas que estão querendo avançar, crescer, evoluir, entender um pouco mais sobre corpo, mente e espírito, tá? Pedro está se arrumando aí, enquanto isso eu vou aqui conversando com vocês. E bom, a nossa ideia aqui é ao longo desse ano e quem sabe de muito tempo para frente a gente está debatendo sobre corpo, mente e espírito, tá bom? Então a gente vai conversar sobre todas as esferas. A cada aula a gente vai trazer um tema novo, a gente vai falar sobre nutrição do corpo, sobre nutrição da mente, sobre nutrição do espírito, dividindo esse projeto aqui com, com esse cara fantástico aí que eu conheci há pouco tempo e já é um grande irmão aí na minha vida. E a gente vai se apresentar, contar um pouquinho das nossas histórias. Tava falando aqui para eles, Pedrão, sobre o nosso projeto, né? A gente vai começar hoje, né? Todo esse movimento que a gente está construindo de pessoas que estão conectadas com essa ideia de nutrir corpo, mente e espírito. Então, antes de mais nada, Pedrão, queria te apresentar, queria que você trouxesse aí um pouquinho para o pessoal quem é o Pedro, o que você faz, o que você acredita em relação a todo esse movimento que a gente está construindo, para a gente poder seguir. Eu também dar as minhas introduções. Conta aí pra gente, irmãozão. Poxa, maravilha, gente. Primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, podendo trazer um pouco do que a gente sente que vai ser interessante para a construção de uma saúde boa. E quando a gente fala de uma saúde, pelo menos dentro desse olhar, quando a gente fala de uma saúde, a gente está falando de uma saúde dentro de um olhar holístico, de um olhar de onde eu me coloco em relação ao meu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então, quem é o Pedro dentro dessa relação? Bom, o Pedro, dentro de tudo isso, é um cara que, muito novo, teve um processo muito profundo de enfermidade. E, primeiro, poxa, competia, viajava, estava longe do país e entrei dentro desse processo profundo de reconhecimento de mim em uma patologia bem séria, né, nos meus rins. A partir daí eu comecei a me desenvolver um pouco mais para esse lado da saúde, para o lado da nutrição, da alimentação mesmo. E eu fui percebendo que eu precisava alimentar um pouco mais do que só o meu corpo físico. Eu precisava me alimentar de aspirações para a vida. Eu precisava me alimentar, me nutrir com sentimentos e emoções boas para que todas essas escolhas alimentares fizessem sentido para mim. E conforme eu fui experienciando isso, eu resolvi entrar numa universidade, uma faculdade de nutrição, para eu me aprofundar nesse aspecto da saúde a partir da escolha alimentar. E lá dentro eu comecei a sentir falta de alguns pontos que complementam o meu estado de ser e de estar hoje, que é justamente esse olhar integrativo, esse olhar holístico, esse olhar que me considera não só como um mecanismo perfeito, Lu, corpo e alma. Então, todo esse meu corpo, a minha alma e o que eu quero trazer para o mundo.
que é a minha aspiração, que é a conexão com a espiritualidade, que é, nossa, aquilo que eu sinto que posso trazer e que vai somar na vida das outras pessoas. E aí, nesse momento do que eu sinto e posso somar na vida das outras pessoas, eu encontro o Rodrigão. Encontro o Rodrigo dentro de um projeto de entrevistas que eu estava fazendo. E aí, a partir desse momento, a gente, caramba, você pensa muito parecido comigo. Uau, que olhar interessante esse. E começou a casar, a fechar muito bem essa vontade de levar algo maravilhoso, rico para as pessoas, que já ressoa nos nossos corações, que já ressoa no nosso comportamento profissional, no nosso posicionamento profissional, e dentro disso a gente chegou aqui. O Pedro tem ainda um pouco de práticas de yoga, que eu oriento práticas de yoga, faço outros projetos que têm uma imersão no seu próprio ser para auxiliar nesse processo de se encontrar, de chegar naquilo que cada um de nós somos, para compartilhar o amor que temos, o amor que somos. E isso casa muito bem com toda essa busca por saúde em todos os aspectos da nossa vida. E o Rodrigão entrou como uma luva nesse momento, casando um aperto de mão de dois brothers, de dois irmãos de vidas que se encontraram para trazer tudo que a gente tem para compartilhar com o maior amor possível. Então, esse é um pouquinho do Pedro. Maravilhoso, Pedrão. Bom, para resumir essa história, eu estava num processo de transição, né, num processo de mudança de Brasília para Porto Alegre, e o Pedro me convidou para uma entrevista para conversar sobre nutrição holística, sobre o que eu estava desenvolvendo, o que eu acreditava sobre isso, o que eu vinha trazendo para os meus pacientes e na minha visão. E aí eu, no meio daquela loucura toda, o meu cérebro não queria permitir, né, porque eu tinha um monte de atribuições importantes para fazer, mas justamente o que a gente quer trazer para vocês aqui, o sentir, o despertar desse sentir, o despertar dessa luz, a consciência que a gente quer trazer para vocês. E graças ao universo a gente pôde se encontrar, a gente pôde caminhar, começar a caminhar juntos. E um pouquinho da minha história, quando eu entrei na faculdade, eu sempre tive uma visão, né, dentro da minha família, dentro da minha trajetória de vida, de maior sensibilidade energética e de maior conexão com o mundo espiritual e com esse lado espiritualista de todas as inter-relações que existem. E aí, dessa forma, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu comecei a estudar biologia, bioquímica, fisiologia e todos aqueles aspectos que são fundamentais para a nutrição do nosso ser e do nosso estar. Mas eu via que estava faltando alguma lacuna. Logo no primeiro semestre eu me deparei com a nutrição prática do negócio, os planos alimentares, os cálculos matemáticos e toda aquela ideia que é muito importante dentro da nutrição. E aí eu pensei, poxa, eu já vinha estudando desde 2010 a filosofia do holismo, né? Quando minha avó faleceu em 2010, minha avó que sempre foi minha alma gêmea, ela veio a falecer em 2010, e aí eu entrei num processo de depressão leve a moderada, graças a Deus não foi um processo profundo, mas eu entrei nesse processo depressivo lá em 2010, quando eu tinha ainda 14 anos de idade, e aí eu fui buscar uma luz, eu fui buscar uma expansão de consciência para me entender e para entender como eu ia sair daquilo ali. E aí que eu me deparei com um livro, né, do meu sábio avô. Meu avô hoje já tem seus 85 anos. E aí eu peguei um livro naquela prateleira repleta de livros que ele tinha e me deparei com a filosofia do holismo, né, que é uma filosofia que já existe há muitos anos, que traz justamente essa visão, essa interconexão entre todas as esferas, entre o corpo, entre a mente, entre as emoções, entre os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. E eu não imaginava naquela época que eu ia nem mesmo fazer nutrição. Naquela época eu tinha outros caminhos que no meu cérebro estavam sendo desenvolvidos, mas eu sabia que no meu coração tinha algo a compartilhar e a ajudar as pessoas. E aí, quando eu entrei na nutrição, eu falei, poxa, por que não associar
a visão nutricional com toda essa visão de corpo, mente e espírito? Será que eu realmente consigo ajudar uma pessoa com profundidade, trabalhando só no aspecto físico, no aspecto palpável, pegar um pedaço de papel, calcular uma dieta perfeita e mandar para essa pessoa? Será que isso vai me trazer resultados? E aí, desde então, eu comecei a desenvolver, naquela época ainda pouco experiente na nutrição, mas comecei a criar algumas ferramentas, algumas metodologias, alguns tipos de conhecimentos que foram surgindo, né, na minha consciência, e fui desenvolvendo esse termo nutrição holística desde lá o início da universidade. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso propósito com esse movimento? Cada vez mais o Pedro também deve estar experienciando isso, e eu tenho experienciado isso cada vez mais, né? Eu fiz 2 treinamentos na nutrição holística no último ano, né? Trouxe vários nutricionistas, terapeutas, estudantes de nutrição para perto de mim, para falar assim, olha, a gente tem um propósito em conjunto, a gente tem um propósito a ser compartilhado. E uma das coisas que eu sempre falo para eles, Pedro, que é algo que eu quero compartilhar com todos vocês, independente da profissão que você exerça, do seu ofício, entregue todo o seu ouro. Entregue todo o seu ouro, porque quanto mais você acumula o seu ouro, mais você vai ficando obeso mentalmente e raquítico de aplicação. Então essa é a ideia. Quando eu encontrei essas pessoas que tinham essa visão, e cada vez eu encontro mais, por exemplo, esse final de semana eu dei uma palestra e mais de 6 pessoas vieram falar comigo, Rodrigo, eu já venho vendo essa questão da nutrição holística há muito tempo, eu não te conhecia antes, que bacana. Então eu sempre falo, né, que nós temos a nossa família holística, o nosso esquadrão holístico, e cada vez mais nós estamos nos encontrando. Nós estamos nos encontrando, não é sobre o Pedro, não é sobre o Rodrigo, é sobre todos nós. É sobre essa mensagem que vai ser passada para frente, é sobre essa mensagem que nós estamos aqui hoje iniciando, para cada vez mais ela ser expandida e a gente conseguir chegar no coração de muitas pessoas que às vezes estão, na maioria dos casos, né, Pedro? Queria até que a gente entrasse um pouco nesse assunto agora, como as pessoas estão no racional, no físico, no palpável, no que ali às vezes muito metódico, muito científico e precisa de muitas provas para acontecer. E eu vejo que a nutrição holística, esse nutrir que vai além, né, é o termo que eu gosto de usar, o nutrir que vai além é muito mais sobre o sentir, é muito mais sobre o experienciar, é muito mais sobre o se abrir, desabrochar, do que justamente ter um papel na sua frente ou uma metodologia que seja seguida passo a passo. Então a gente está muito desconectado dessas outras esferas mentais, emocionais, espirituais, e é isso que a gente quer trazer aqui nesse movimento, todas as segundas, e vocês são nossos convidados com todo o nosso coração aberto para receber vocês aqui nesse momento. Ah, que maravilha, gente. Não, tô ouvindo o Rodrigão falar, trazer um monte de informação para a gente, trazendo essa história linda que ele trouxe do desenvolvimento dele até o momento de hoje, e ao mesmo tempo, todo mundo que está aqui acompanhando, mandando mensagem, nossa, que lindo, é isso aí, trazendo essa expansão, essa conectividade, e isso mostra que a gente está justamente no lugar certo, na hora certa, para trazer essas visões acerca de como se comportar de uma maneira mais altruísta. Uma maneira em que eu consigo extrair de mim mesmo a minha autenticidade e levar isso na minha vida, levar isso como um condutor da minha conduta, como um indutor da minha conduta, para que eu seja verdadeiramente a expressão de mim mesmo, né? E isso, então, traz para a nossa realidade atual. Quando o Rodrigão fala que a gente está muito mental, a gente realmente está dentro de um processo cognitivo de racionalizar tudo que a gente tem à nossa volta constante. Isso traz para nós como se fosse um movimento de um fluxo de pensamentos constante que preenche esse nosso lobo frontal aqui e dificulta a gente acessar outros pontos de criatividade, outras áreas do nosso cérebro que nos possibilitam nos conectar com essa autenticidade. Então, vou aproveitar esse gancho que o Rodrigo trouxe para a gente de racionalidade e vou fazer um paralelo com a yoga.
dentro justamente dessa conexão de energia masculina e energia feminina. E Boa. dentro desse ponto, a gente não está falando de gênero, não está falando de homem e de mulher. Todos nós, mulheres e homens, temos esses dois polos, positivo e negativo, masculino e feminino. Então, o masculino, ele tem esse posicionamento de muito mais racionalidade, de muito mais, a energia masculina, de muito mais pensamento, de cognizar e de ação. Já a energia feminina, ela tem um olhar muito mais intuitivo, sensitivo, perceptivo e amoroso. Se a gente traz uma razão que abafa essa intuição, ou seja, um olhar exclusivo dentro do que é cientificista e comprovado cientificamente, a gente inibe todo um potencial amoroso, sutil e verdadeiro de cada um de nós, de se conectar com a intuição que nos traz insights. Ora, vejamos, se nós dois que estamos aqui, e mais toda essa família que está cada vez crescendo mais, expandindo esse olhar holístico, ficasse exclusivamente dentro do que é racional, dentro do que é científico, a gente não conseguiria dar liberdade para essa intuição de nos trazer a união desses conhecimentos para chegar em um momento em que a gente expressa a nossa autenticidade com liberdade. Isso é, equilibrar os nossos polos, positivo e negativo. Permitir que a energia feminina, a sensibilidade ecloda no homem e na mulher, para que a gente equilibre todo esse estado de se comportar cada vez mais num dinamismo que dá espaço para a nossa sensibilidade e intuição de conectar assuntos de vários locos. Então, acho que isso traz para a gente um pouquinho dessa relação do momento mental que nós vivemos e como a gente pode se limitar se não permitir a sensibilidade fluir para trazer novos conhecimentos e conexões. Exatamente, irmão. E já pegando o gancho do que você trouxe, é justamente essa liberdade com autenticidade. Cada vez mais que eu conheço pessoas que, assim como o Pedro, estão conectadas com essa visão holística, com essa visão do holismo, de não separar as peças do quebra-cabeça, mas sim querer juntar e entender esse quebra-cabeça unificado, é justamente essa ideia de ser quem você é, de se conectar cada vez mais com as suas esferas, se conectar cada vez mais com os seus potenciais, com as suas capacidades. Eu acredito que Deus, ou o universo, ou uma energia suprema, a divindade, ele colocou, como eu costumo dizer, um perfume em cada um de nós. Colocou, alguns chamam de dons e talentos, eu prefiro colocar como virtudes e aptidões. Cada um tem uma arte diferente, né? Tem uns que expressam artes de uma certa maneira, tem outros que expressam a sua arte de outra maneira. Em um mundo tão cognitivo e tão racionalista, tão cientificista e tão cartesiano, né, Pedro? Olhar, Perfeito. assim como Descartes trouxe muito lá atrás, se a gente for fazer um histórico, inclusive vamos até fazer uma aula sobre isso, Pedrão, sobre a Bora. trajetória da filosofia até chegar no holismo, né, no qual eles olhavam Perfeito. todo o universo como algo cartesiano, como algo plano, como algo direto e reto. E não é bem assim. Existe um mundo mental, existe um mundo cerebral, existe um mundo emocional, existem 3 cérebros, não só esse cérebro aqui, mas o cérebro do coração e o cérebro do intestino. E a gente quer embarcar nessa jornada com vocês, trazendo um pouco mais para frente, desde a boca até todas as percepções que interpassam, e eu costumo brincar, Pedro, que é como se fosse uma grande rede elétrica, né, onde passam fios condutores, passam filtros, drenos de energia. Então a gente vai interconectar todos esses pontos. Aqui a gente está iniciando o nosso processo, a gente já falou aqui praticamente quase mais de 30 minutos aqui. Então, a gente está iniciando o nosso trabalho com vocês e a gente quer trazer não só profissionais de saúde, mas também pessoas que estão desconectadas. Então, se você conhece aquela pessoa que está passando por dificuldade, principalmente
relacionados à ansiedade, à depressão, à desconexão, aquela pessoa que vai conversar com você e você percebe que ela está sem brilho no olho, que ela não vê mais sentido na vida, a gente está aqui de coração aberto e com todo o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, a nossa alma, dispostos a ajudar vocês e a levar essas informações, esse conhecimento para frente. E vocês vão transformar isso em sabedoria. Porque ao passo que eu trago a minha visão, o Pedro traz a visão dele, vocês fazem um mix desses dois e transformam isso em um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de sabedoria. E essa sabedoria, por exemplo, para todos os nutris que estão aqui com a gente, para todos os estudantes de nutrição, vocês vão levar isso para dentro do consultório de vocês. Vocês vão levar isso para dentro da casa de vocês. Vocês vão levar isso para os ambientes no qual vocês estão inseridos. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, Pedro. Nós precisamos criar ferramentas juntos. Assim como a ciência vem se desenvolvendo e criando mecanismos para chegar mais perto, se aproximar, se conectar de potenciais de cura, ferramentas simples que nós podemos desenvolver juntos vão chegar em várias casas, vão chegar em vários movimentos e a gente vai conseguir cada vez mais acessar esses processos que têm essa conexão e essa integração consciencial. É isso que a gente quer trazer para vocês, né? Essa expansão de consciência. Aí eu queria trabalhar no seguinte ponto, Pedrão. O que é consciência? O que eu entendo como consciência? De uma forma mais didática, mais pedagógica possível. Quando você fala assim, eu estava consciente nesse momento, eu estava inconsciente nesse outro momento. O que a gente quer dizer com isso? Eu gosto de trazer um termo chamado senso de presença. Senso de presença. Como se fosse o quê? Eu estou consciente, você está consciente, eu estou consciente aqui, trazendo as mensagens, me conectando ao Pedro, pegando as mensagens que ele está trazendo e interpassando para outros lugares e outros locais. E vocês também estão conscientes aqui com a gente, vocês estão prestando atenção. Então esse senso de presença, ele precisa ser desenvolvido. Para quê, Rodrigo? Para que eu preciso desse senso de presença? Para que eu preciso estar consciente? Para tomar decisões mais assertivas. E decisões assertivas não são decisões que o mundo está te pedindo, ou que os seus pais estão te pedindo, ou que a sua profissão está te pedindo, mas aquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que faz o seu coração arder, aquilo que faz o seu coração com autenticidade, sendo autêntico, você trazer um processo de conscientização, de expansão desse senso de presença para os corações, para os cérebros, para os intestinos de todas as pessoas que estiverem perto de você. O que você poderia trazer para a gente, Pedrão, em relação à sua consciência da consciência? O que ainda mais trabalhando com yoga, né, que faz esse processo de expansão, o que você poderia trazer para a gente para que o pessoal entenda o seu ponto de vista também? Poxa, maravilhoso. O Rodrigo já trouxe aqui para a gente uma aula, né? Uma aula que traz várias possibilidades da gente explorar esse conceito de consciência. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da etimologia das palavras, eu gosto muito de quando a gente tem uma palavra que tem um significado tão profundo, olhar um pouco o que ela nos traz desde essa sua origem. E eu não sei se vocês já olharam em algum momento num dicionário consciência. Nossa, você abre um pergaminho de várias possibilidades. De várias possibilidades dos sentidos que elas trazem para a gente, do que essa palavra significa, do que isso tem a ver. E logo a gente entra na integração consciencial, que a gente já vai aprofundar. Mas então, chegando na consciência, dentro do dicionário, eu vou fazer um resumo muito breve, que ele traz justamente a relação da nossa capacidade intelectual, cognitiva, de associar todas as informações externas e as internas, e isso moldar ou direcionar o meu comportamento. Opa! Então, aquele estado de presença que o Rodrigo trouxe para a gente é justamente a capacidade que a gente tem de somar todas essas informações, a informação do meio onde eu vivo, das coisas que estão ao meu redor e do que eu processo internamente. Do que eu processo internamente, psicologicamente, emocionalmente, e de como eu vejo o mundo.
Legal. Então, processando tudo isso, como eu processo é o meu estado de presença. E se a gente for, então, um pouquinho além, ainda dentro dessa fundamentação do significado da palavra, a consciência ela está muito relacionada à ética, valores e moral. Por quê? Porque esses valores e essa moral, esses valores que eu tenho a respeito da vida, do ambiente onde eu vivo, eles moldam o meu comportamento. Eles contribuem com o meu estado de presença e com a forma com a qual eu percebo o mundo ao meu redor. Como eu percebo a ecologia de integração, de interação dentre o Pedro e um meio social, dentre o Pedro e um meio intelectual, e dentre o Pedro que vê tudo isso e sente. E sente que está certo, sente que está errado, e traz então os seus juízos, a sua capacidade de julgar o que é certo, o que é errado. Isso se comunica, então, com o estado de consciência. E aí, o que eu acho maravilhoso é quando a gente fala de alargar a consciência. Alargar a consciência dentro desse olhar, bem fundamentado mesmo, dentro desse olhar significa mudar os seus escrúpulos, significa mudar os seus pontos de vista, de tal forma que isso permite mudar o meu comportamento. Olha que interessante. Então, expandir a consciência significa que eu posso largar velhos hábitos, por exemplo, e passar a aderir novos hábitos, porque a minha consciência se alargou a tal ponto de que eu compreendo que essa interação do meu ser com o meio, com a alimentação, com a atividade física, puxando para a saúde, pode mudar um resultado. Alarguei a consciência, percebi essa relação e isso mudou um comportamento em mim. Mudar o comportamento em mim é alargar o estado de presença dentre todas essas informações. E aí isso se comunica super bem com o que o Rodrigo estava trazendo para a gente agora, de consciência, estado de presença, possibilidades de mudanças no comportamento e, consequentemente, trazer luz à nossa consciência sobre assuntos variados, para que eu esteja melhor comigo mesmo, comigo mesma. Sensacional, irmão. Show de bola. Cada frase aqui é uma aula. Show de bola demais. Como é que vocês estão aí, pessoal? Estão gostando? Interage aqui com a gente. O Marlon falou sensacional, a Luciane falou perfeito, a Isabela, a Cris aqui estão botando palminha e coraçãozinho. Show de bola. Se estiver fazendo sentido para vocês, é o que importa para a gente quer aqui transbordar na vida de vocês e fazer com que vocês saiam daqui com a ciência, com a possibilidade de transformar pontos de vista, como o Pedro trouxe, e mudar a consciência, por exemplo, da sua relação com o universo, da sua relação com as pessoas, da sua relação com a família, da sua relação, então, trazendo um gancho de tudo que o Pedro falou, que são graus associativos. O que a gente pode concluir? Que em todas as esferas, até mesmo, foi um insight que veio aqui, Pedro, a consciência, ela também é holística, porque dá para a gente trabalhar em todas as esferas, trazer esse grau de associação e esses pontos de vista diferentes para justamente falar, opa, calma aí, eu pensava dessa forma. A minha consciência, o meu senso de presença, ele se manifestava de X maneira, de X forma. Mas deixa eu pegar outro ponto de vista, deixa eu pegar outra ideia, deixa eu associar e fazer um mix entre elas e mudar o caminho, mudar a rota. E isso traz um conceito, sabe de quê? De humildade, que é algo que eu vejo que a grande maioria de nós, e eu me incluo nessa, e o Pedro se inclui nessa também, cada vez mais o caminho é se conectar realmente ao grande sentido da humildade, a se desvencilhar das necessidades do ego, a se desvencilhar das necessidades de estar certo e fazer o que a gente está fazendo aqui, trazer pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto para misturar, para mixar e transformar isso em novos conhecimentos. É assim que a ciência avança. É assim que novos métodos são criados. É assim que novas ferramentas são desenvolvidas.
Então, quando a gente está falando dessa integração consciencial, dessa mistura de consciências, é justamente porque, mais uma vez, não é sobre o Rodrigo e não é sobre o Pedro. É sobre cada um de nós trazendo a nossa experiência, a nossa carga cultural, a nossa carga energética, as nossas vivências, os nossos estímulos, tudo que a gente experienciou em uma forma humilde de entender como outro ser humano sente e como a gente pode utilizar toda a nossa carga, toda a nossa bagagem para trazer a luz para essa pessoa, para trazer a luz para esse movimento que ela está querendo transformar, que ela está querendo associar novos elementos e mudar a rota. Porque mudar a rota é conectar com novas ideias, é trazer novos resultados, é expandir, exponencializar e alargar as possibilidades, né, Pedrão? Bom, irmão, como é que você está de tempo? Você vai ter uma aula? Você Cara, vai ter... Como é que você está em relação a não, isso? não, eu tô tranquilo, inclusive disposto a gente aprofundar no assunto. Se você tiver com tempo tranquilo, a gente Show de pode ir bola. seguindo. Se chegar Vamos o seu nessa. tempo, Show de bola. beleza. Dá para a gente desenvolver aqui Ótimo. mais 15 minutinhos. E outra coisa, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, a caixinha de perguntas aqui ainda está vazia, tá? Tem uma caixinha de perguntas aqui. É só vocês clicarem aqui, ó, no final da tela, tem uma interrogação. Coloquem as perguntas de vocês, a gente está aqui para justamente ajudar, certo? Então vamos lá, Pedrão. O que a gente pode aprofundar em relação a essa integração consciencial de corpo, mente e espírito, trazendo para pessoas que são adeptos de um estilo de vida saudável e estão querendo avançar, ao passo que também nós temos aqui profissionais de saúde que querem aplicar isso com os pacientes e querem exponencializar e aumentar as possibilidades de resultado. O que a gente poderia integrar de forma prática nesse sentido, trazendo essa visão holística para o centro da nossa discussão. Maravilhoso, né? Pô, Rodrigo sempre traz aí uma fala muito coesa. E vamos então chegar nesse ponto da objetividade, do prático, integração consciencial. Quando a gente fala assim, fica algo muito etéreo, né? Muito etérico e difícil de a gente trazer para uma realidade de aplicação no nosso dia a dia, de aplicação no consultório, de aplicação no nosso estudo interior, individual e inclusive o estudo do nosso próximo, de quem a gente está, de com quem nós estamos nos relacionando. Do que seria essa integração consciencial? Ora, vou usar um pouco da yoga. A gente tem a consciência corporal, do movimento físico, de como eu percebo todos esses movimentos e essas interações. Eu tenho a consciência de como funciona, pelo estudo biológico, os mecanismos biológicos do meu corpo. Tudo isso são conhecimentos que trazem luz para uma determinada área do meu cérebro, luz à consciência, que me permite unir esses conhecimentos. Bom, a gente está falando de corpo, de mente e de espírito. Quando eu trago a consciência do corpo, é todo aquele mecanismo bem embasado cientificamente que se correlaciona com o metabolismo, que se correlaciona com o estado de transmissão elétrica mesmo, falando aqui neuronal, que desencadeia uma série de acontecimentos no meu corpo, aquela cascata de reações. Então isso é um estudo que nos traz uma consciência de como o meu corpo funciona, de como um organismo funciona em se tratando de nutrição, de como os elementos, os nutrientes podem desencadear uma resposta no meu organismo. O que a gente tem aprofundado é que somente se relacionar com o alimento dessa maneira não é suficiente para transformar a minha vida completamente, porque existem outras áreas. Ora, vimos também que a consciência está relacionada a crenças e valores. Porque se eu tenho valor que molda a minha conduta, eu tenho crenças que me colocam determinadas caixinhas onde eu consigo transitar no meu comportamento. E trazendo para o aspecto da saúde, se eu tenho, por exemplo, a crença de que eu não consigo estar bem, de que eu estou sempre mal, de que eu estou sempre depressivo, de que eu não sou abundante, de que eu não consigo amar, de que eu não sei sentir, por exemplo, essas são crenças que limitam a minha consciência. Né? Quando eu trago luz à consciência, ou seja, ferramentas que permitem expandir e trazer um outro olhar para que a gente tenha uma nova conduta,
isso começa a ter uma integração dentre aquilo que eu sinto, que eu penso, que se comunica com como o meu corpo age, reage a esse meu estado de vivenciar, ao meu estado de experimentar o meu dia a dia, a minha vida, né? Ou de a gente interpretar isso de um paciente, de uma pessoa que está ali, de alguém que está interagindo, uma atenção, criar todas as estratégias, falando de nutricionais. Legal, falamos então da integração do corpo, na consciência, da integração com a mente, processos psicológicos, emocionais, neuroendócrinos, a comunicação entre isso, e entramos agora na integração consciencial do espírito. O que seria, então, essa relação do espiritual? Porque a gente pode, sim, ter uma relação religiosa dentro desse aspecto espiritual. Porém, não é exclusivamente religiosa a minha conexão com esse meu corpo espiritual. Como que isso faz parte dessa integração consciencial? Trazendo de uma forma simples, pelo menos dentro da minha visão particular, e eu vou pedir para o Rodrigo depois entrar com a visão dele para a gente expandir mais a nossa consciência, com mais informações. Boa. Para mim, essa relação com a espiritualidade, ela está muito direta, tem uma relação muito direta com as minhas aspirações na vida. Por exemplo, eu tenho dentre as minhas aspirações a vontade muito grande de expandir o conhecimento, os olhares, de somar com pessoas que pensam dessa maneira para trazer uma saúde melhor. Isso é uma aspiração que eu tenho. Eu poderia ter a aspiração de ser um atleta de ponta, de ter uma família de determinada conformação, enfim, são várias aspirações que me movimentam. São vontades que eu tenho dentro do meu coração, que é uma chave para essa consciência, que é uma chave para a minha alma, esse espaço coração, e que dentro dessa relação com o meu coração tem uma energia que me move para frente. Essa energia que me move para frente é a minha relação com a espiritualidade. Então, quando eu começo a ter consciência do que me move, do que me movimenta, do que me aspira a ser melhor, então eu tenho uma conexão, uma integração consciencial entre cada ponto. O corpo, que eu preciso que esteja muito bom para realizar tudo que eu amo. A minha mente, que precisa de desbloqueios de crenças e valores para que eu tenha uma nova conduta, um novo comportamento que vá de acordo com tudo aquilo que eu aspiro, que eu quero trazer para o mundo. E aí a gente fecha com essa integração consciencial. Rodrigão, me diz o que você tem para somar. Quem teve alguma dúvida dentro desse assunto, pode colocar uma pergunta. Poxa, fala de um jeito um pouco mais claro para eu entender. Esse ponto ficou com dúvida. Manda aqui, que isso interage com a gente e regula o grau de profundidade que a gente pode estar entrando agora dentro desse assunto. E nos ajuda e a gente consegue trazer uma informação mais pontual para isso se transformar numa conduta profissional. Perfeito, irmão. Maravilhoso. Adorei essa visão. Acredito que com a prática do yoga, né, ou da yoga, eu acredito que campos novos são gerados e eu vejo o yoga como uma possibilidade de alinhamento corpo, mente e espírito da nova era, né, como uma modalidade de corpo, mente e espírito para que as pessoas, e quem fala muito isso é o Deepak Chopra, né, eu tive a oportunidade de ter 2 encontros com o Deepak Chopra em 2018, 2019, né, em duas palestras que eu assisti dele, né, 3 horas cada palestra, e algo que ele tocou muito no ponto foi o yoga, né, ou yoga. Como é que fala direito, irmão? Ou os dois elementos estão certos. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Vai ter um que vai estar falando em português, outro vai estar falando em sânscrito, yoga com i, yoga com isso. O importante é a consciência sentido, que traz, é o sentido. Boa, é isso aí. E aí ele trouxe muito essa relação de todos esses sinais que estão passando nesses tipos de corpos diferentes. Como a gente falou, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual.
E o resumo dessa integração consciencial é o alinhamento. Não o equilíbrio, mas a harmonia. Porque o equilíbrio, entenda que o equilíbrio e o desequilíbrio são duas partes meio egoístas da balança. Agora, a harmonia é quando você consegue fluir entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Porque talvez seja um pouco profundo para a gente trabalhar isso, e eu quero só pincelar. Mas você entende que o equilíbrio está no campo do desequilíbrio, e o desequilíbrio, assim como está no campo do equilíbrio. Então, eu acredito que a harmonia é o meio desse termo. Mas aí a gente trabalha isso depois. Trazendo na prática da integração consciencial corpo, mente e espírito. O que a gente precisa entender de forma prática e de forma aplicável na nossa realidade? Quando a gente está falando sobre corpo, a gente tem que entender quais são as nossas aspirações ou quais são os nossos porquês, quais são as nossas motivações. Porque se alguém só está comendo, só está se alimentando, ou só está treinando, só está fazendo yoga, ou só está indo para academia por motivos errados, por aspirações que não fazem sentido para ela, que não são harmônicas, que estão relacionados com esse equilíbrio ou com esse desequilíbrio. Por exemplo, se você vai para a academia somente por uma pressão estética, isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Assim como se você se obriga a comer espinafre sem gostar de espinafre, sendo que a natureza te deu infinitas possibilidades para você degustar, para você sentir, para você misturar elementos, para você criar essa alquimia positiva. Se você estiver comendo espinafre obrigado, ele não vai conduzir a energia de forma harmônica, ele vai conduzir essa energia de forma equilibrada. Vou dar um exemplo, Pedro. Sabe aonde que eu entendi isso na minha luz da consciência? Quando o paciente me falou assim, Rodrigo, eu juro por tudo que é mais sagrado, que quando eu como cenoura, arroz, feijão, batata, abóbora, coisas até mesmo orgânicas, ele tinha essa consciência do orgânico, ele falou assim, eu fico passando mal. Eu não me sinto bem. E aí eu falei, tá, e aí como é que termina essa história? Ah, e você não vai acreditar. Aí eu vou tomar um sorvete cheio de açúcar, cheio de gordura hidrogenada, cheio de corante, cheio disso, cheio de aquilo, e eu me sinto bem. Aí eu falei, opa, calma aí, tem algo estranho nessa história. Como assim algo que é cientificamente dito como saudável não te faz bem, ao passo que algo totalmente não saudável, inflamatório, intoxicante, tá te fazendo bem? Então, por isso que a gente trouxe essa ideia da observação, da experienciação, da vivência, da interpretação, como você percebe aquilo. Porque se você está em desarmonia com os seus propósitos, com as suas aspirações, aquela energia para o corpo ela não vai ser conduzida da maneira correta. Assim como se você tiver... por isso que a gente fala muito, pense positivo, pense positivo. Não adianta pensar positivo. Porque se você pensar positivo e você tiver um bloqueio de escassez, você vai falar, olha, eu vou prosperar, eu vou para frente, eu vou conseguir dar uma vida melhor para minha família. E dentro de você, o sinal que está sendo enviado vai faltar, não vou conseguir, não sou capaz, se eu investir, vai me faltar lá na frente. Então, trazendo essa ideia do corpo e os sinais corporais que são apresentados e como você percebe, como você interpreta e como você canaliza. Então, anota isso aí se você estiver anotando. Percepção, segundo passo, interpretação, e o terceiro passo, canalização. Como você percebe, como você interpreta e como você canaliza aquela energia. Assim como na sua mente, quais são suas crenças? Quais são seus valores, seus princípios? Com várias pessoas que eu já conversei, essa pergunta, ela parece assustadora, Pedro. É até engraçado ver a reação das pessoas. Você tem consciência, você tem clareza dos seus valores e dos seus princípios? Tá, mas o que é valores mesmo? O que são princípios mesmo? A gente não tem essa relação. E faça essa pergunta para você mesmo hoje. Eu sei o que são valores, eu sei o que são princípios, eu tenho clareza
disso dentro de mim, eu tenho isso bem resolvido dentro de mim, porque senão você vai levando a vida de uma forma mais didática para te explicar, você vai levando a vida, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você não entende. Você não entende o porquê que as coisas não estão dando certo. Você não entende por que a sua saúde está prejudicada. Você não entende por que você não consegue emagrecer. E aí, às vezes, eu brinco e falo assim, as pessoas me perguntam, Rodrigo, qual o primeiro passo para emagrecer? Ou qual o primeiro passo para ganhar massa muscular? Ou qual o primeiro passo para ter longevidade? Aí eu falo assim, se amar. Como assim se amar? Como assim se amar? Tá, mas eu quero saber quais alimentos, quais são as estratégias, o que eu preciso fazer. Se amar. Se você não se amar, olha que coisa louca, mas vai fazer sentido para vocês. Aquela pessoa que não se ama, ela vai começar a avançar, ela vai começar a ir para frente e vai chegar a um determinado ponto que vai travar. Que uma trava de segurança vai falar assim, ó, se você não se ama, se você não se sente merecedor, se você não se sente capaz, se você não se sente suficientemente para chegar nesse resultado, não tem como essa condução dos sinais ser efetiva. E aí quando a gente entra para o campo espiritual, Pedro, eu acho que a melhor maneira que eu conseguiria definir isso seria o seguinte. A espiritualidade, se conectar com a espiritualidade, até mesmo para a gente não entrar muito no campo da física quântica, que pode ser algo que a gente pode trazer em outras aulas, que é pura energia. Mais para frente a gente pode trazer esse termo e entender essas conexões energéticas, mas trazer o seguinte, trabalhar a espiritualidade é não só trabalhar a sua fé, que é o crer antes de ver e não ver para crer. A gente acha assim, né? Não, eu estou vendo essa garrafa, eu creio nela. Se eu estou vendo, eu creio. Mas não, a fé é justamente ao contrário. A fé é o seguinte, eu creio para depois eu ver. Primeiro, não é sobre crença, é sobre certeza. O crer não é de crença. O crer é de ter a certeza sem mesmo estar enxergando aquela realidade. E em conexão com esse propósito da fé, com essa ideia da fé, é o seguinte, é a conexão amorosa que nós desenvolvemos todos os dias por tudo e por todos. Isso que é desenvolver a espiritualidade. É desenvolver o lado mais sutil. Não é desenvolver o cérebro. Eu vou desenvolver meu cérebro para eu ser mais inteligente, para eu aumentar o meu QI. Sabe uma coisa que eu gosto muito de ensinar, Pedro, que eu quero conversar muito com você depois sobre isso. Trabalhar o QI, que é o quociente de inteligência, mas trabalhar o QS, coeficiente ou quociente espiritual. Trabalhar o QE, quociente emocional. As pessoas têm um QI, às vezes, muito alto, e são pessoas que, às vezes, até prosperam na vida. Tem muitos bens materiais, tem uma empresa, mas não tem nada de quociente espiritual e nada de quociente emocional. E quando elas vão tomar decisões sutis, são aquelas pessoas que não se colocam no lugar dos outros, que não sentem o que os outros estão sentindo, que não praticam a solidariedade, que não praticam a caridade. E se você for perceber, quais são movimentos de prosperidade, quais são movimentos de pobreza? Todas as relações estão conectadas com os nossos valores e princípios. É simples. Se você puder sair daqui com uma coisa dessa live, agora a gente bateu aí 30 pessoas nessa live. 30 parece pouco, mas a gente se sente aqui numa reunião, né? Não sei se você está sentindo isso, Pedrão, mas a gente está se sentindo aqui numa reunião, como se a gente estivesse batendo um papo aqui com vocês. Numa sala, a gente compartilhando isso. Então, pega esse ponto. Esse ponto é o seguinte, nós temos a capacidade de enxergar o outro e falar assim, poxa, eu posso levar uma energia boa para a vida dessa pessoa. Eu posso transmitir algo que eu gostaria que alguém transmitisse para mim. E de verdade, se você já fez algum ato de caridade, algum ato de solidariedade, mesmo que você tenha dado uma moeda para alguém na rua e essa pessoa abriu um sorriso para você, ela não sentiu o que você sentiu. Mas o que você sentiu, você não consegue explicar, nem eu consigo explicar aqui, porque só você sentiu. Mas é uma satisfação profunda e, ao mesmo tempo, é uma satisfação sutil. Não tem aquele negócio de, comprei um carro, tô satisfeito. Não é essa sensação. É uma sensação de assim, uau, que energia que eu tô nutrindo no meu coração.
Que energia que eu estou nutrindo dentro de mim? Então, eu acredito muito nisso, Pedro, que os nossos, como a Paula está falando agora, os nossos tesouros, o nosso ouro, é justamente a gente se entregar, e é algo que mudou muito a minha vida. Isso aí eu fui despertar para isso ano passado, sabe, Pedro? Eu me virei para mim mesmo, para dentro de mim, olhei para dentro de mim e falei, meu Deus, como eu posso ser melhor? Como eu posso estar melhor para comigo e para com todos? E eu falei assim, todos os dias eu estou acordando pensando em ajudar, estou pensando em compartilhar, estou pensando em servir, estou pensando em contribuir, mas eu estou pensando só em mim. Eu não estou pensando no transbordo que isso vai chegar na vida da outra pessoa e como essa pessoa vai levar isso para frente. E aí todos os dias que eu acordo hoje, a primeira coisa que vem na minha cabeça assim, não é sobre você. É sobre as pessoas que estão te esperando no café holístico. São as pessoas que você nunca vai conhecer e essas pessoas vão ser transformadas pelo que você está falando. É sobre aquela pessoa que o Uber, esses dias eu peguei o Uber aqui e a gente falando sobre a vida, falando sobre ensinamentos, e aí ele falou assim, olha, eu tenho 55 anos de idade, eu só queria deixar uma mensagem no seu coração. Eu falei, opa, me compartilha comigo que vai ser um prazer. Manda aí. Aí ele falou, minha sábia mãe falava assim, tudo que bate volta. Então, assim como uma bola de basquete, se você jogar ela na parede com muita força, com muita raiva, e ela vai voltar em você e provavelmente vai bater em você e vai te machucar, se você usar a sutileza para jogar essa bola, o que vai voltar para você vai ser a sutileza também, vai ser a leveza. Então, se a gente ficar devagando aqui, a gente vai aprofundar demais. Mas é basicamente sobre isso, pessoal. É sobre a gente entregar tudo que a gente tem. É sobre a gente não acordar pensando no nosso sucesso, na nossa vida, nos nossos problemas. E sim, como eu posso solucionar outros problemas. Como eu posso solucionar outras questões de outras pessoas que, assim como eu, também estão passando por essas situações e também estão precisando de um acalento, também estão precisando de um colo amigo, também estão precisando de algo que nutra elas, não só de alimento, não só de um abacate que pode nutri-lo, né, com os fitoesteróis, com todas as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, mas o que eu posso entregar de nutriente mental e espiritual para essas pessoas. Então é basicamente essa visão que eu queria trazer, integrando aí esses pontos da nossa teia holística que a gente está construindo aqui a partir de hoje. Bom, irmão, olha só que legal. Temos 3 perguntas aqui. Eita, não são só 3, não. São várias, na verdade. A Paula perguntou assim, gratidão, única pergunta, quando será o próximo encontro? Legal, Paulinho, olha só, nunca tenham vergonha de perguntar, porque a sua dúvida, por mais que pareça boba para você, um monte de gente está pensando a mesma coisa. Um monte de gente está pensando assim, tá, mas quando é o próximo encontro? Talvez você não tenha visto no nosso panfleto, no nosso design da arte, e tá tudo certo. A gente está aqui para informar vocês. Então, todas as segundas-feiras, às 20h17, tá? Hoje a gente começou aqui no meu perfil, semana que vem a gente vai para o perfil do Pedro, e cada semana a gente vai revezando. Cada semana a gente vai em um perfil diferente. Cada semana nós falaremos temas novos, nós vamos trazer abordagens sobre nutrição mesmo, sobre alimentos, sobre condução energética dos alimentos, vamos falar sobre mentalidade, vamos falar sobre modelos mentais, vamos falar sobre metanoia, vamos falar sobre um monte de coisa legal sobre mentalidade e vamos falar também sobre espiritualidade e essas conexões que existem, tá? Então, todas as segundas, às 20h17, nós estaremos por aqui. Bom, outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Bom, a Aline perguntou assim, essa pergunta é interessante, depois a gente vai para as outras 3. Mas como se manter consciente em momentos difíceis? Como fazer essa integração e conseguir trabalhar com a ansiedade? Olha aí, a prática. Ótima pergunta, Aline. Vamos lá, o que você diria? Lógico, a palavra é sua. Maravilhoso. Irmão. Vai lá. Bom, já adorei a pergunta. A pergunta traz uma possibilidade de uma explanação tão rica de compartilhar. Então, como que no meio do meu caos eu consigo trazer luz à consciência
e ter a consciência dentro da modulação do meu comportamento, para que seja altruísta, para que me auxilie no meu próprio desenvolvimento. Eu acho super interessante que a gente não precise necessariamente de uma cobrança da perfeição, porque nós estamos constantemente aprendendo. Dentro do ponto em que a gente entra do nosso caos existencial, dos momentos que a gente entra em perturbações, vamos chamar assim, ou desafios internos, então, dentro dessa relação que a gente está, dentro desse momento mais conturbado, muitas vezes é difícil realmente ter um lapso de consciência. E eu falo lapsos de consciência, porque dentro do ambiente em que a gente convive, a nossa consciência ela não é 100% presente constantemente, a todo tempo, o tempo inteiro. Nós não somos máquinas, nós somos integrados com tanta coisa à nossa volta e a gente precisa constantemente, consciente ou inconsciente, estar lidando com uma demanda de energias. Energia do alimento, energia do meu pensamento, energia do meu sentimento. E o meu mecanismo de circulação dessa energia, ele não tem como funcionar o tempo inteiro trazendo essa consciência plena dos processos que eu estou passando. Porém, nós temos lapsos de consciência. Vamos supor que eu esteja num momento super conturbado e eu estou ali vivendo o estresse. Se a gente entrasse no metabolismo, a gente ia entrar no cortisol, a gente ia entrar lá na nossa amígdala cerebral, a gente ia entrar no medo, na fuga, numa resposta fisiológica, bioquímica, que leva a atenção para o lobo frontal e ela dificulta, então, essa percepção intuitiva e essa percepção dessas camadas que estão super profundas no nosso inconsciente e uma pequena parte no consciente que se comunicam com o meu estado de estar aflito, ansioso, ansiosa, com medo, com raiva, e daqui a pouco me dá um lapso de consciência, nossa, eu estou sentindo raiva. O que existe de técnica, de ferramenta que pode me ajudar? De repente, na yoga, uma respiração, de repente um pé na grama, de repente largar o que eu estou fazendo e... Por que eu estou com raiva? Não, eu estou com raiva da vida, aconteceu alguma coisa, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? E isso, então, vai entrando em vários outros sinais que a gente vai aprofundar muito ainda, que são, olha, vou trazer um ganchinho bem pequenininho da medicina tradicional chinesa. Raiva, que é o que eu estou usando como exemplo, se comunica com o fígado. O fígado é o pivô do nosso corpo, metabólico, mas é também o pivô emocional do nosso corpo. O que está transitando por mim que me desperta esse sentimento? Esses questionamentos internos vão chegar lá nas nossas crenças e nos nossos valores, que modulam a nossa conduta. Então não existe uma fórmula mágica, existe sim uma colocação para cada vez mais a gente ir evoluindo ao longo da nossa vida, expandindo a consciência. E aí eu vou trazer só duas direções que a gente vive concomitantemente na nossa vida. A horizontal e a vertical. A horizontal é o que eu passo no meu dia a dia. Eu estou passando no meu dia a dia por uma oscilação tremenda de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de vivências. E às vezes eu tenho lapsos de consciência que me permitem acessar uma ferramenta para diminuir a amplitude dessa oscilação. Ok, esse é o meu dia a dia. No ponto vertical, eu tenho uma trajetória de mais longo prazo. Significa que eu posso estar vivendo aqui embaixo, no início da minha trajetória, várias oscilações no dia a dia. Mas conforme eu vou tendo lapsos de consciência, nessa relação vertical, eu vou reduzindo a amplitude e vou cada vez mais equalizando, entrando não no equilíbrio, porque não é estático, mas na harmonia de eu sinto, eu percebo, eu preciso sentir e permitir que os sentimentos todos transitem por mim, porque é um veículo de aprendizado, de autoconhecimento, de reconhecimento de onde eu estou na minha vida. Então essas informações são justamente a integração consciencial, perceber o que eu vivo, o momento que eu estou na minha vida e como trazer as ferramentas para me ajudar. As pessoas, os terapeutas, os profissionais da área da saúde e a autonomia que pode se chegar a partir desse conhecimento. E acho que então com isso
eu consegui explorar um pouco, conseguimos explorar um pouco, que todos vamos viver momentos difíceis, momentos desafiadores. E isso não significa que a minha consciência reduziu. Uma vez expandida, jamais ela volta ao mesmo lugar. Perfeito. E a gente vai expandindo cada vez mais. Exato, irmão. Tá citando até Einstein aí. O cara é fera, o cara é fera. Olha só, coisa linda, irmão. Eu acredito que assim, ó, o resumo da obra, tá? O que o Pedro quis dizer foi o seguinte: tá no meio do caos, tá no meio da situação difícil, faz duas coisas: observa e questiona. Ponto. Se observa, tá lá na ansiedade, tá lá na loucura. Meu Deus, mas igual eu compartilhei com vocês hoje, semana passada foi uma semana tensa para mim, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, várias questões novas, várias transformações. E aí todas as vezes que eu me via no caos, eu parava. Calma aí, deixa eu observar. Olha só que, olha como é que eu tô nervoso, olha como é que eu tô ansioso, olha só como é que eu tô me auto envenenando e me questionar. Joga o questionamento pro cérebro, ele vai te dar a resposta. Por que que eu tô assim? Calma aí. Eu tô preocupado com o boleto que eu tenho para pagar. Eu tenho como pagar? Sim ou não? E aí você vai fazendo uma cascata. Tenho como fazer? Tenho como resolver? Não tem. Ó, não vai adiantar, não vai funcionar. Vai ficar só se intoxicando à toa, sem necessidade. Então é por isso que tudo se canaliza na decisão. Você observa, você questiona e você decide. Quanto mais consciente você tiver, e aí é que tá um detalhe, que a gente vai entrar depois também. Quanto mais você... Isso aí um amigo meu me falou há 6 anos atrás, Pedrão. Eu nem tinha nem um décimo do que eu já consegui desenvolver hoje de consciência. Ele me falou assim: Rodrigo, quanto mais você sabe do seu ego, mais inteligente ele fica. Gravem essa frase. Quanto mais você sabe do seu ego, mais inteligente ele fica. Porque ele vai encontrar outras rotas para querer te sabotar. Ele vai querer encontrar outras rotas para querer te deixar no caos. Mas se você observar e se questionar, já é um maravilhoso início para você avançar. Bom, então vamos lá. Outra pergunta aqui, irmão. A Tainá falou assim: eu posso ajudar alguém que tem muitas crenças? Olha só. Em relação à questão das crenças, eu acredito que assim, Tainá, todos nós podemos ajudar em relação às crenças, mas antes de você ajudar, a gente tem que conhecer quais são as crenças e quais são as manifestações dessas crenças. Porque falar assim, a sua crença é que o seu pai falava que a grama do vizinho era melhor do que a sua. A grama do vizinho é melhor. Tá, mas como isso se manifesta? Como isso é canalizado? Como você... E outra, tem individualidade de cada um. Meu pai pode ter falado isso pra mim, olha só o que a gente... Olha só que coisa linda, irmão. Tudo que a gente falou do começo se manifestando agora. Meu pai me falou, por exemplo, tá? A grama do vizinho é melhor do que a nossa. Eu percebi de uma forma e eu interpretei de uma forma. O Pedro, pela vivência dele, por toda a carga cultural dele e até mesmo energética, ele provavelmente percebeu e interpretou de outra forma. Às vezes ele falou, a grama do vizinho é melhor. Tá, tudo bem. Não criou um bloqueio em relação àquilo. Então, assim, a gente vai falar sobre crenças, tá? Inclusive, foi uma ótima sugestão para a gente, mais para frente, trazer as crenças, as manifestações e como a gente pode tratar isso com os nossos pacientes. Mas, assim, Thay, primeiro de tudo, entender quais são as crenças já é o primeiro passo. E depois, como elas se manifestam, quais são os bloqueios gerados pelas crenças. Quer acrescentar alguma coisa, irmão? Poxa, sim. Eu acho que vou unir essa fala do Rodrigo com a fala anterior, né? Aprofundamento, questione-se, questione-se. Então, por exemplo, eu tenho a crença, vamos supor, tá? Eu tenho a crença de que a grama do vizinho é mais bonita, porque eu ouvi isso do meu pai e eu acho isso. Então, eu sempre acho, olha só onde é que a gente vai chegar. Eu tenho a tendência a acreditar que o que os outros têm é melhor do que o que eu tenho. Aí eu entro no porquê. Como? E vou aprofundando, porque tem camadas. O primeiro porquê me traz uma resposta. Vou me usar como exemplo.
Eu acho que sempre a coisa dos outros é melhor. O carro do outro é mais bonito, é melhor, a fala do outro é melhor. Eu acho que tudo dos outros é melhor, que o meu não é tão bom assim. Aí eu, por quê? Ah, talvez porque, poxa, sei lá, o cara é mais bem sucedido. Mas o que que é ser mais bem sucedido? Ah, não sei. Ele tem um recurso financeiro melhor do que o meu, ele tem uma aparência melhor do que a minha, ele parece mais bem sucedido. Mas isso realmente para você faz sentido? Você realmente acha que isso. Eu conversando comigo mesmo, né, parece maluco aqui. Você realmente acha que, que isso é ser mais bem sucedido? Essa é a definição para você? Olha, na verdade, não. Na verdade, eu acho que ser bem-sucedido tem muito mais uma relação com eu viver bem. Claro que ter dinheiro é muito bom, faz parte desse sucesso, mas eu estou vivendo bem comigo mesmo. Mas então faz sentido mesmo você achar que o outro é melhor só por essa qualificação? Não, não faz tanto sentido. Vocês viram que a gente foi, dentro desse exemplo, entrando em camadas, camadas, camadas. Daqui a pouco eu vou chegar numa crença raiz. O nome disso é dinging. Dentro do Theta Healing, que é uma outra ferramenta que a gente pode trazer mais lá para frente, isso se chama escavar. Escavar, aquilo que está na superfície pode ser uma crença sim, mas uma crença que ela está na beira do rio. E quando a gente vai escavando, 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 a gente vai entrando para o lago profundo. O lago profundo ele pode me levar lá para a minha infância. Lá para o momento, para a minha infância, ou para uma crença de algum momento que eu vivenciei realmente profundamente e trouxe para mim uma impressão. Essas crenças, essas limitações, ou essa especialidade do ego que o Rodrigo trouxe para a gente, ele é um sistema de proteção. Eu senti dor, gente. E o meu ego falou, cara, eu estou vendo que ele está sentindo dor. Eu vou criar um mecanismo de proteção para ele não precisar mais estar exposto a essa dor. Então o ego não é mal, ele não é do mal. Ele é uma ferramenta muito útil para a gente poder viver até expandir a consciência e começar a reduzir ou dar a volta nesses mecanismos que ele trouxe de defesa para mim. E eu começo a me ver, a partir dessas crenças, que eu não preciso mais dessa defesa. A partir desse aprofundamento, desse reconhecimento, que eu cheguei, sei lá na minha criança e vi que a minha criança não ganhou um presente, que estava esperando muito. E isso me trouxe a sensação de falta e que do outro é melhor, porque o outro ganhou o presente que eu queria. Sim. E tudo isso, então, se comunica com a profundidade que a gente deve entrar quando se fala de crenças. É possível? Maravilhosamente sim. A hipnose é sim uma ótima ferramenta e tem vários tipos de hipnose diferentes. Né? Então a gente tem que levar essa relação aí que a Luana está trazendo para a gente. Então, né, existem várias ferramentas de aprofundamento no ser para chegar na raiz da crença, para daí sim girar a chavezinha e isso trazer um efeito sistêmico no meu sistema de bloqueio, para que então flua essa energia que ficou estagnada. Isso. Acho que trazendo essas informações a gente complementou bem Perfeito, o irmão. questionamento da nossa amiga. Exato. E o mais interessante disso tudo, sabe o que que é, pessoal? É que o mesmo estímulo, ele pode gerar manifestações diferentes. Foi o que eu falei. Como eu interpreto de um jeito, percebo e interpreto de um jeito, e o Pedro pode perceber e interpretar de outro jeito, aí vou dar um exemplo prático para vocês, só para pincelar. A grama do vizinho é melhor. Talvez lá na raiz, você criou uma pessoa vai criar uma crença de rejeição, e a outra vai criar uma crença de escassez, e a outra vai criar uma crença de incapacidade. Então, são manifestações diferentes, e por isso que é tão complexo da gente trabalhar isso, e por isso que o ser humano é tão fantástico, da gente se aprofundar e da gente escavar, 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 e se questionar, porque o questionamento, se ficar alguma coisa aqui de hoje para vocês, levem isso para a vida de vocês. Se questionar. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Sabe por quê, Pedro? Sabe qual foi a relação que eu fiz? Aquilo que a gente trouxe lá no começo. Você vai ver que se você tiver a clareza dos seus valores, você vai chegar lá e falar, pô, mas ser bem-sucedido não é um valor. Não é um valor para mim ter um carrão, não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é morar na fazenda, é ter lá minhas galinhas, é ter lá minha horta orgânica, isso que é ser bem-sucedido para mim. Então, se você tiver o contato direto e a conexão profunda, e a conexão profunda pode ser em várias camadas, tá? Você pode ir na primeira camada já aprofunda e pode ir aprofundando. Mas se você tiver essa clareza de valores e princípios, você vai tomar decisões melhores e vai entender também como foram as manifestações.
Bom, então aqui, irmão, já indo para os nossos finalmente, duas Perfeito. perguntinhas para a gente poder fechar. É, ah, não sei seu nome, queridona, mas seja muito bem-vinda mais uma vez. E ela perguntou duas coisas que se complementam, e aí eu quero que você dê a sua visão e vou trazer minha visão também, Pedrão. Aí ela falou assim, ó, na Maravilhoso. prática, como funciona um atendimento nutricional holístico? E aí depois ela trouxe outra pergunta, como é o trabalho nesse meio? Nunca tinha ouvido falar sobre um profissional de nutrição holística, é novo para mim. Legal. Então, como é a prática holística? Aqui o show, voltou. Fechou? Voltou? Tudo certo? Maravilhoso. Então vamos para a prática Certo. clínica. Como que a gente faz isso acontecer nos finalmente, né? Eu falei agora. Deixar você falar um pouco, irmão. Como que você vê essa aplicação prática de tudo que a gente está falando, até mesmo trazendo a possibilidade da gente construir ferramentas novas aí nesse sentido? Perfeito, maravilhoso. Uma pergunta muito pertinente e que traz a objetividade de todo o assunto que a gente está trazendo. Como que funciona na prática uma nutrição holística? Bom, vocês percebem que quando a gente está falando de integração consciencial, a gente traz luz, a gente traz uma visão que está buscando, e a gente diz buscando porque tem muito a ser desenvolvido ainda, buscando olhar o ser em sua totalidade, num comportamento frente à vida. E não necessariamente em um comportamento exclusivo frente ao alimento, em um comportamento alimentar. Então, o comportamento alimentar ele faz parte dessa perspectiva. Trazendo um exemplo, tem uma paciente que ela tem um traço que ela se alimenta e ela quer chegar num determinado padrão estético. Ela chega nesse padrão estético e quando ela chega nesse padrão estético, ela volta a ganhar o peso novamente. E isso acontece constantemente na vida dela. No caso dela, especificamente, a gente chegou à constatação de que ela sente a necessidade de nutrir a família, de nutrir a família dela dentro de um aspecto financeiro, estrutural, emocional, psicológico. Dentro da crença dela, ela tem a percepção de que ela precisa estar mais nutrida dentro dessa visão, com mais gorduras no sentido de reservas de nutrientes para poder suprir aos outros. E ao mesmo tempo ela entra no conflito de que ela quer estar no padrão de beleza que ela se sente bem com ela mesma. Então, olha que interessante. Trazendo bem por uma parte objetiva e prática, como o olhar holístico pode contribuir, auxiliar ela chegar no resultado que ela quer na vida. A gente chega lá na crença, a crença de que ela tem que nutrir todo mundo. Será mesmo que ela tem que nutrir todo mundo? Será que essas outras pessoas já não têm uma capacidade de caminhar pelas próprias pernas? Ou será mesmo que ela é o cerne de sustentação de tudo isso? E se ela não for mais, o que acontece? O que seria o pior que poderia acontecer? Trazendo luz a essa consciência, trazendo luz a essas observações, vários cenários vão sendo construídos e destruídos, desconstruídos para uma nova ressignificação. Uma nova ressignificação comportamental, de como eu me relaciono comigo mesmo, de como ela se relaciona com ela mesma, dentro desse aspecto, para a gente chegar lá em um resultado efetivo. Bom, eu quis trazer um exemplo porque fica mais palpável. É lógico, eu Perfeito. falei de uma pessoa e cada um de nós é muito variado. Então existem várias outras nuances. Vou trazer mais um exemplo bem prático, tá? Bem objetivo e não vou me prolongar muito. Uma outra paciente que tinha uma dificuldade, a intenção dela era mudança de carreira. E foi encaminhada para que eu acompanhasse ela nutricionalmente em função dessa necessidade. Porém, a pessoa que acompanha ela para mudança de carreira tem um olhar holístico e entende que a saúde física, mental e emocional precisam estar alinhadas para que o comportamento profissional seja efetivo, seja eficiente, seja congruente com o seu estado de estar. Senão essa mudança de carreira fica insustentável. Logo, essa pessoa passou a ter um acompanhamento.
E dentro disso, algumas técnicas de acupuntura, de medicina chinesa, de respiração, de um olhar integrativo para reduzir o grau de estresse, não só com elementos, com alimentos, mas sim com visões, percepções e posicionamentos frente a situações estressantes dentro do ambiente de trabalho. Exemplo bem prático. Um chefe muito forte na imposição às atividades que ela precisava fazer. Eu trouxe simplesmente a técnica de colocar uma mão na frente, outra atrás e respirar pelo nariz, que se comunica com o triplo aquecedor, que é uma área um circuito ético dentro da medicina tradicional chinesa, que controla, administra o estresse. Administrou o estresse, a gente está administrando cortisol. Se a gente não está com tanto cortisol alto, reduzindo o cortisol, a gente vai ter uma disposição de serotonina maior para no final, quando a gente for entrar no sono, isso ser convertido em melatonina. E a gente ter um sono de melhor qualidade. Então vocês veem como um comportamento, um olhar acerca de como está o comportamento desse indivíduo, pode se comunicar em ações, atitudes, para melhorar um metabolismo que me traz um resultado otimizado, para então ir trazendo mais e mais e mais consciência acerca de como eu estou me comportando. E expandir a consciência é aquilo que a gente falou lá no início. Trazer a possibilidade de uma mudança de visão, de comportamento e, consequentemente, de resultados nas nossas vidas. Não só no corpo físico, mas no mental e no espiritual também. Maravilhoso, irmão. 2 exemplos clássicos que a gente encontra muito, né, a nível de consultório, na prática clínica. E assim, pessoal, não podemos ser desonestos com vocês. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Mas existe um caminho. O caminho é o seguinte: fazer perguntas. Fazer perguntas. Porque quando a gente faz perguntas, até mesmo o próprio paciente que está na sua frente, ele começa a abrir novas gavetas mentais. Ele começa a se perceber melhor. E é óbvio que existem ferramentas para a gente trabalhar isso de forma prática. Eu venho me dedicando ao longo desses anos, desde a faculdade, a desenvolver ferramentas para aplicar isso na prática. E a gente vai compartilhar isso aqui com vocês. Tá? A gente vai compartilhar isso aqui com vocês. Por quê? Porque a gente quer que vocês levem isso também para os pacientes de vocês, para as pessoas que podem ser curadas, para as pessoas que podem ser transformadas com esse tipo de movimento, com esse tipo de recanalização energética, né, irmão? Eu vejo que tudo que nos acontece, seja uma doença, seja uma dificuldade, seja algo que não está fluindo, é porque tem alguma energia que está presa. Por exemplo, a questão do fígado que o Pedro trouxe. Vou contar um exemplo, tá? Eu recebi uma paciente uma vez e aí esse paciente chegou e falou assim: nossa, mas vou te contar, Rodrigo, eu tenho 50 anos de idade e, sabe uma coisa, eu não bebo, eu não fumo, eu quase não como coisa, fritura, gordura e tudo mais, não como um excesso de carboidratos, não era uma pessoa em sobrepeso e obesidade, tá? Que fique claro, não era uma pessoa em sobrepeso e obesidade. E ela falou assim: todos os exames de sangue que eu faço, o meu TGO, o meu TGP, meu gama GT, que são exames hepáticos, né, que verificam lesão hepática, né, e déficit hepático, eles sempre foram alterados. E aí eu lembrei, né, de uma das minhas palestras falando sobre detoxificação e trazendo esse âmbito da medicina tradicional chinesa que fala assim: a raiva cristaliza o fígado. A raiva cristaliza o fígado. E aí eu logo percebi isso e aí eu comecei a fazer perguntas. Como é a sua relação com seu pai? Como é a sua relação com sua mãe? Os seus avós? Seus irmãos? E isso e aquilo, escola. E aí, quanto mais você vai fazendo perguntas, a própria pessoa se abre para compartilhar histórias. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim: nossa, Rodrigo, tem uma história minha que é muito boa. Aí eu já senti aquela energia diferente. Né? Ele falou assim: você acredita que quando eu comecei a empreender e tudo mais, eu tive um sócio que ficou comigo por mais de 10 anos e depois de 10 anos eu fui perceber que ele a todo tempo ele estava me roubando. Aí tá, até aí tudo bem. Eu, tá, mas o que aconteceu e tudo mais? Não, e aí a gente se separou
e não sei o quê, e ele conseguiu colocar várias pessoas da minha família contra mim. Aí tá, eu vi que a situação tava ficando cada vez mais feia, e aí que ele soltou. Ele falou, olha, eu sou uma pessoa do bem e tudo mais, mas eu tenho uma raiva dele até hoje. Uma raiva que você não imagina. Aí eu falei, sim, eu imagino. Por isso que seu fígado tá assim. Né? Por isso que seu fígado tá assim. Então, para vocês entenderem que a gente nunca olha na nutrição holística, a nível prático de atendimento, a gente nunca olha algo como isolado. Ah, ele estava com raiva, então quer dizer que o problema do fígado dele é só esse. Não, mas a gente tem que entender o movimento biológico, o movimento mental que foi canalizado em uma energia acumulada e entender também os movimentos espirituais que estão interconectados com essas relações. Então, exemplo, tá, para vocês que são profissionais principalmente, ou que são estudantes que estão entrando nessa jornada. Comece a buscar e entender os pensamentos desses pacientes, os sentimentos desses pacientes. Eu falei isso hoje nos meus stories. Pensamentos, sentimentos, alimentos e comportamentos. Pensamentos, sentimentos, alimentos e comportamentos. E alimentos não quer dizer só alimento de comida, tá? De abacate, de banana, de abóbora. Mas o que esse paciente ele ficou alimentando ao longo de uma vida toda? Ficou alimentando a raiva. Ficou retroalimentando essa raiva. E como a raiva, e eu falo isso para vocês sempre, o cérebro, apesar da gente ter várias doenças neurodegenerativas, o nosso cérebro ele é egoísta a um ponto dele não querer, como ele quer sobreviver para sempre, como ele acha que a vida é eterna, carnal, ele acha que a vida carnal é eterna, o cérebro ele fala assim, ah, você tá com o que é processador. Tá me ouvindo, Pedrão? Deu uma travadinha aqui, cara. Deixa eu ver se... Cadê? Aí, voltou? Maravilha. Tudo certo? Voltou. Ótimo. Tudo Show certo. de bola. Então, aí quando a gente entra na psicossomática, quando a gente entra na psiconeuro, imunoendocrinologia, e a gente vai trabalhar esses elementos com vocês também, então, ó, chama todo mundo, tá? Para as próximas lives, chama todos os nutris que você sabe que estão conectados a isso. Por quê? Porque a gente quer aqui agregar para vocês, a gente quer contribuir para vocês, a gente quer servir vocês. Se a gente ficar com esse conhecimento preso, não adianta, a gente quer passar isso para frente. Porque uma das coisas que eu aprendi também, Pedro, e é algo muito transformador, a gente precisa querer morrer vazio e não morrer cheio de conhecimento. Quando a gente for partir, a gente tem que morrer vazio, entendeu? Compartilhar com um monte de gente que vai continuar levando a mensagem para frente. Então, é esse o sentido. O cérebro ele não quer doença para ele. Então ele vai, tá bom, o fígado é o processador, o fígado é o filtrador, o fígado é aquele órgão que metaboliza e seleciona o que é melhor, o que não é melhor. Então deixa eu jogar a raiva lá, já que essa energia está acumulada, porque o cérebro ele não entende como raiva, ele entende vibração, ele entende energia, ele entende frequência, ele entende aquela assinatura vibracional. E ele vai canalizar para aquele órgão que faz aquele processamento. Então, entendendo padrões de pensamentos, entendendo padrões de sentimentos, entendendo como esses sentimentos se manifestam, entendendo os comportamentos que são gerados por esse paciente, entendendo como ele está se alimentando, como esse paciente se alimenta na boca mesmo, quais são os alimentos que ele coloca na boca, mas quais são os alimentos mentais. Ele vê muita TV, ele lê muito jornal, como que é a leitura dele de livros, como que ele vê o mundo, como que ele enxerga o mundo. Estou dando aqui já vários exemplos para vocês. E no âmbito espiritual, esse cara, ele tem uma religião, ele tem uma fé, ele está praticando solidariedade, ele não está. O que ele enxerga como espiritualidade? Quais são as crenças envolvidas? E aí vocês já viram que o que eu mais gosto, Pedro, é desenvolver com o paciente 10 consultas, 15 consultas, 20 consultas. Eu já tive a oportunidade, tenho a oportunidade hoje de ter pacientes que estão comigo nesse processo,
Não são todos, infelizmente, até porque existe um investimento financeiro nisso, mas a ideia é cada vez mais acessibilizar isso para que a gente consiga construir um caminho. E eu vi, né, alguém falou, é quase uma terapia, mas entenda, olha que legal. A gente pode trabalhar esse termo nutrir, essa nutrição, trazendo ferramentas práticas que não entrem na psicologia, mas que trabalhem toda essa condução energética e todas essas informações que estão perambulando aí pelo nosso corpo, por todos os nossos corpos, né? Pelos corpos etéricos, pelos corpos sutis, pelos corpos físicos. E é um prazer imenso estar dividindo isso com vocês. Tá dividindo, eu falei para o Pedro, né, antes da live, a gente está aqui para somar, dividir e multiplicar. É sempre para frente, é sempre para cima. Somar, dividir, multiplicar. Então, pessoal, eu queria agradecer. A gente ficou aqui 1h20, quase 1h30 aqui. Eu quero agradecer, agradecer ao universo, agradecer a Deus por essa oportunidade. Realmente foi um encontro inesperado, um encontro que era para acontecer mesmo na hora certa, no momento certo. Agradecer ao Pedro pela disponibilidade, pelo tempo, pelos insights maravilhosos, por toda essa visão diferente que ele traz para a gente. Agradecer a vocês por estarem aqui dedicando tempo de verdade. Não é assim só agradecer por agradecer. É agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente, estarem compartilhando, estarem dividindo. E é só o começo, tá? Vocês podem ter certeza que vão ser várias e várias e centenas de lives e centenas de conteúdos e que estão abertos os caminhos para a gente. Obrigado, Pedrão. Obrigado a todos vocês. Quero que você deixe sua mensagem final aí, irmão. Namastê. Gratidão demais por ter vocês todos aqui. Gente, chega a arrepiar aqui, ó. Eu também. Tá falando, eu nem ia falar para não arrepiando aqui, cara. Tô arrepiado. Tá arrepiando aqui. E, cara, quando o meu corpo arrepia, quando eu sinto, quando eu tenho essa percepção sensorial, quando algo vibra realmente de uma forma que ressoa no meu coração, eu tenho essa resposta fisiológica do arrepio. Então, é muito interessante. Vou fazer uma conexão super rápida com o início da nossa live, que foi a gente falando de autenticidade. Quando a gente fala de autenticidade, a gente tem que distribuir. Porque não existe competitividade dentro disso. Não existe nenhum ser que é diferente do que eu sou. Melhor, nenhum ser que é igual a quem eu sou. Todos nós somos diferentes. Eu e o Rodrigo, a gente tem vários assuntos em comum e tem vários que não, mas a gente costura para trazer uma leitura compreensível. A gente, mesmo que estude as mesmas coisas, não vamos ser iguais se a gente estiver extraindo a nossa autenticidade na nossa fala e no posicionamento. Então, quando a gente chama, venham, gente, nos acompanhe. Isso aqui foi só uma palhinha do que vai ser o aprofundamento dentro do ser, a partir do anatômico para o sensorial, expandindo essa visão, essa integração consciencial, para que a gente possa explorar mais e mais e mais. Quando a gente chama, vem e a gente entrega todo o ouro, a gente está sendo autêntico na nossa verdade, sem medo da competitividade, porque a gente está chamando todos vocês para fazerem parte disso aqui, para fazerem parte dessa energia, para fazerem parte dessa família holística. Então, gente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, sim, pelo tempo de vocês, pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente, pelo que vocês estão ouvindo, pelo que vocês estão aderindo e pelo compartilhar de vocês de hoje e de todas as próximas lives que nós vamos ter para conversar. Namastê, gratidão, Rodrigo, gratidão a todos que estão aqui, que estiveram aqui e a todos que vão estar aqui compartilhando com a gente dessa energia maravilhosa. É isso aí, irmão. Gratidão imensa. Eu tô aqui até botando o celular para carregar para essa live não ser perdida, que isso aqui tem muito tesouro aqui para chegar em muitas pessoas. Pessoal, a gente agradece, tá, por tudo. A gente agradece pelo tempo de vocês. A única coisa que a gente pede é o seguinte: a retribuição de vocês é nada mais, nada menos do que vocês trazerem outras pessoas. Se fez sentido para vocês, eu tenho certeza que existem vários amigos e amigas nutricionistas, estudantes, que estão buscando, né? Poxa, se eu e Pedro a gente tivesse mentores da nossa época, assim como nós estamos nos colocando aqui à disposição, com toda a humildade do mundo, entendendo que a gente não sabe de nada, que a gente também aprende muito todos os dias, buscando ensinar vocês.
Então, traga essas pessoas para cá, chama 5 pessoas, chama 10 pessoas para virem aqui todas as segundas-feiras para a gente compartilhar esse momento. É uma semana maravilhosa para vocês, que a energia de vocês seja renovada, que vocês renovem corpo, mente e espírito todas as manhãs. E é isso aí, Pedrão. Vamos tirar um print aqui, eu e você, para a gente gravar esse momento, esse dia incrível nas nossas Icônico. vidas. Icônico. Vamos lá. E vocês quiserem printar também para depois postar nos stories, printem aí e coloquem a mensagem lá. Vamos lá, Pedrão. 1, 2, 3 e... E sorrindo. Maravilhoso. Gente, Maravilha. feliz noite de hoje para vocês. Estamos juntos. Fiquem com Deus e até segunda que vem. Valeu, Pedrão. Tamo Até junto. segunda. Forte abraço. Abraço. Um grande beijo. Beijo Tchau, de gente. luz, pessoal. Tamo junto.